Vamos dar sequência à resolução das questões do Enem de 2021 de Matemática e suas tecnologias. E aqui nós temos: em um estudo realizado pelo IBGE, em 4 estados no Distrito Federal, com mais de 5.000 pessoas com 10 anos ou mais, observou-se que a leitura ocupa, em média, apenas 6 minutos do dia de cada pessoa. Na faixa de idade de 10 a 24 anos, a média diária é de 3 minutos. No entanto, no grupo de idades entre 24 e 60 anos, o tempo médio diário dedicado à leitura é de 5 minutos. Entre os mais velhos, com 60 anos ou mais, a média é de 12 minutos. A quantidade de pessoas entrevistadas de cada faixa de idade seguiu a distribuição percentual descrita no quadro. Então vejamos. A faixa etária de 10 a 24 anos foi X%. Entre 24 e 60 anos, Y%. E a partir de 60 anos, X%. Nós sabemos que essa faixa etária de 10 a 24 anos ficam em média 3 minutos na leitura. Entre 24 e 60 anos, 5 minutos. E a partir de 60 anos, 12 minutos. Vamos deixar essas informações, que nós encontramos aqui no enunciado já organizada nessa tabela. O exercício deseja: os valores de x e y do quadro são respectivamente iguais a. Então, está querendo que nós saibamos o valor de x e de y expresso nesse quadro. O que acontece? Nós sabemos que x% estão na faixa etária de 10 a 24. Então, eu vou multiplicar 3 minutos vezes esse x. E também, entre 24 e 60 anos, são 5 minutos para esse percentual y de quantidade de entrevistados. Então, vou multiplicar 5 vezes y, quantidade de minutos de cada um deles, valor médio. A partir de 60 anos, 12 minutos a cada um dos entrevistados, que foi x%. Então, 12 vezes x. Quando a gente faz a média dessas quantidades, 3x mais 5y mais 12x, a média é somar isso tudo e dividir pela quantidade do percentual de entrevistados, x mais y mais x. Essa média total vai ser igual a 6, porque foi dito no enunciado. A análise total, foi em torno de 6 minutos do dia de cada pessoa. E assim, quando a gente vai resolver, multiplicando aqui cruzado, nós teremos 15x mais 5y igual a 12x mais 6y. Que eu já posso somar aqui x com x, 2x, vezes 6, 12. E 6 vezes y, 6y. Dessa forma, eu vou ter 15x menos 12x igual a 6y menos 5y. Daqui eu vou ter que o y vale 3x. Então, o y é o triplo do x. Então, esse y aqui é o triplo do x. Quer dizer, então, que a gente tem x, 3x e x. A gente tem 5x para representar o 100%. Se 5x representa o 100%, cada x equivale a 20%. Então, aqui eu tenho 20% das pessoas, aqui eu vou ter 60% das pessoas e aqui 20% dos entrevistados. Foram entrevistados mais de 5.000 pessoas. Quanto que é 20% de 5.000? São 1.000 pessoas. 60%, 3.000 pessoas, em torno disso, e 20%, 1.000 pessoas. Pergunta os valores de x e y, respectivamente. Então, o x vale 1.000 e o y vale 3.000. Porém, os valores de x e y do quadro são, respectivamente, 20% e 60%. Por quê? Aqui no quadro, o exercício ele se refere
ao percentual. Então, 20% e 60%. Próxima questão. A cifra de César é um exemplo de um método de codificação de mensagens usado por Júlio César para se comunicar com seus generais. No método, cada letra era trocada por uma letra que aparecia no alfabeto, um número fixo de casas adiante ou atrás de uma forma cíclica. A seguir, temos um exemplo em que cada letra é substituída pela que vem 3 posições à frente. Então, vejam só. Se o original é A, o codificado é D. Se o original é B, o codificado é o E, e assim por diante. Para quebrar um código como esse, a análise de frequências das letras de um texto é uma ferramenta importante. Uma análise do texto do romance O Guarani, de José de Alencar, que é composto por 491.631 letras, gerou o seguinte gráfico de frequência. Então, quantas vezes cada letra aparece? Olha, a letra A que mais aparece. Depois a letra E, depois a letra O, depois a letra S e as demais. Após codificar esse texto com a regra do exemplo fornecido, faça nova análise de frequência no texto codificado. As 4 letras mais frequentes em ordem decrescente de frequência do texto codificado são. Então, as 4 que mais aparecem aqui foram A, E, O e S. Só que na tabela de codificação, o A representa o D. Então, aqui, ó, é o D. O E representa o H. O O representa o R. E o S é representado pelo V. Então, DHRV. DHRV, a nossa resposta é a letra C. Mais uma questão. O quadro apresenta o número de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 na escala Richter, ocorridos em nosso planeta nos anos de 2000 a 2011. Um pesquisador acredita que a mediana representa bem o número anual típico de terremotos em um período. Segundo esse pesquisador, o número anual típico de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 é. Então, vejam só, nós vamos precisar calcular a mediana destes dados em cada um dos anos. Vamos começar colocando em ordem crescente estes dados, a quantidade de terremotos. Como é mediana, nós vamos precisar encontrar o termo central. Colocando em ordem, então a gente tem aqui ó, o 11 e o 11, que são os menores. Depois o 12 uma vez. Depois o 13 uma vez. Na sequência, o 15 duas vezes. Nós temos que considerar as frequências, né? O 16 duas vezes. Temos o 17, o 18, o 20 e o 24. São 12 termos. Então, como é uma quantidade par de termos, nós vamos precisar pegar os 2 valores centrais, que estão aqui, ó, nas posições sexta e sétima. A mediana vai ser a média aritmética desses valores. 15 mais 16 dividido por 2. E o resultado vai ser 15,5. Então, a nossa resposta é a letra C, 15,5. É importante nessas questões do Enem analisarmos os gráficos, as tabelas, todas as informações dadas. É importante fazermos os cálculos e a análise interpretativa de tudo que ele sugere. Seja um código, seja uma fórmula, seja uma análise e interpretação de gráficos e tabelas. É a interpretação que vai te auxiliar a usar as ferramentas matemáticas primordiais para ter o sucesso na resolução da questão. Lembre-se, o treino, a atenção são seus aliados no dia da prova.
Treine bastante e lembre-se, vai passar, seu sucesso está garantido.